Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal para juntos considerarmos assunto de nossas reuniões semanais. Nesse vídeo nós estaremos fazendo joias espirituais da semana 12 a 18 de junho. Então, fique à vontade, faça suas anotações para que vocês também possam ter boas participações em sua congregação. Vamos iniciar fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo do 15 ao 16. O texto diz assim: Então removeu da casa de Jeová os deuses estrangeiros e o ídolo, bem como todos os altares que tinha construído no monte da casa de Jeová e em Jerusalém, e mandou jogá-los fora da cidade. Ele também restaurou o altar de Jeová e começou a oferecer nele sacrifício de participação em comum e sacrifício de agradecimento. E disse a Judá que servisse a Jeová, o Deus de Israel. Então a pergunta é: o que podemos aprender com o exemplo de Manassés? Então a resposta está baseada na Sentinela de 2021. Podemos responder assim: aprendemos que Jeová pode perdoar todos os pecadores. Mas, para isso acontecer, o pecador precisa estar arrependido de coração, assim como aconteceu com Manassés. Jeová deu uma segunda chance para Manassés e ele correspondeu. Se você está numa situação de pecado, arrependa de coração, dê meia volta e tenha certeza que Jeová lhe perdoará. A segunda pergunta da nossa apostila: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 32, o versículo 7, que diz assim: Sejam corajosos e fortes, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa do rei da Assíria e de toda a multidão que está com ele, pois os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Em virtude da ameaça do rei Senaqueribe, Ezequias disse essas palavras para o povo, mostrando que eles não precisavam ter medo, pois Jeová estava com eles. Lição para nós? Às vezes as nossas dificuldades são tão grandes que parece que são muitos inimigos. No entanto, quando confiamos em nosso Pai Jeová, podemos ter a garantia que os seus anjos estarão do nosso lado, nos fortalecendo e ajudando, pois os que estão conosco são maiores do que os nossos inimigos. Podemos dar continuidade ainda no capítulo 32, agora o versículo 8. Diz assim: Do lado dele está um braço de carne, mas do nosso lado está Jeová, nosso Deus, para nos ajudar e para travar nossas batalhas. E o povo foi fortalecido pelas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias sabia que Jeová estava do seu lado, mas precisava fazer com que os outros também acreditassem nisso. E disse essas palavras maravilhosas que encheu o povo de coragem e determinação. Lição para nós? Jeová sempre travará as nossas batalhas, isso é fato. Mas para que possamos continuar fortes na fé, precisamos crer nisso, pois enfrentaremos muitas batalhas. Mas com Jeová do nosso lado, travando nossas batalhas, não haverá inimigos para nos vencer. Ainda no capítulo 32, podemos fazer a leitura do versículo 15, que diz assim: Agora, não deixem que Ezequias os engane e iluda desse modo. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de nenhuma nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos e das mãos dos meus antepassados. Quanto menos, então, o seu Deus livrará vocês das minhas mãos. O exército inimigo
estava tentando enfraquecer a fé do povo de Deus, fazendo com que eles tivessem dúvida em Jeová e no rei Ezequias. Lição para nós? Algo similar acontece em nossos dias. Muitas pessoas tentam nos fazer ter dúvida em nosso Deus Jeová e nos seus representantes terrestres. Não podemos deixar que isso aconteça, pois enfraqueceria a nossa fé e poderia afetar nossa espiritualidade, cedendo assim a vitória para os inimigos. Jamais deixe que implante dúvidas em sua mente. Ainda no capítulo 32, podemos fazer a leitura do versículo 20, que diz assim: Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oravam sobre isso e clamavam aos céus por ajuda. Ezequias, ele já havia orado a Deus em busca de ajuda e resposta, mas, em virtude da ameaça iminente e vendo que o povo estava ficando duvidoso sobre a vitória por meio de Jeová, só restou Ezequias e Isaías clamar a Jeová por ajuda. Lição para nós? A oração, ela se faz necessária em todos os aspectos de nossa vida. Mas quando algo é intenso e parece não ter saída, precisamos clamar a Jeová, ou seja, implorar, manifestar necessidade de algo, bradar, gritar, falar em voz alta. Ezequias fez exatamente isso e foi abençoado. Se fizermos também, tenha certeza que você e eu seremos abençoados. Ainda no capítulo 32, podemos fazer a leitura do versículo 25. Mas Ezequias não demonstrou apreço pelo bem que lhe foi feito, pois o seu coração ficou arrogante, resultando em indignação contra ele e contra Judá e Jerusalém. É difícil acreditar que estamos falando do mesmo Ezequias, mas é exatamente ele. Depois de tanto buscar a Deus e ser ouvido, ele se deixou levar pela arrogância. Lição para nós? A Bíblia diz que o orgulho vem antes da queda. E, infelizmente, isso pode acontecer conosco. Sendo assim, precisamos continuar dependente de Jeová. As bênçãos dele em nossa vida é para o nosso bem-estar físico e espiritual, e nunca motivo de arrogância. Agora, no capítulo 33, podemos fazer a leitura do versículo 12 e o versículo 13. Na aflição, ele implorou o favor de Jeová, seu Deus, e se humilhou profundamente diante do Deus dos seus antepassados. Manassés orava a ele, e ele se comoveu com as suas súplicas e o seu pedido de favor, e o trouxe de volta para Jerusalém, para o seu reinado. Então Manassés reconheceu que Jeová é o verdadeiro Deus. A misericórdia de Jeová é inexplicável. Diante da aflição de Manassés e de sua humilhação, Deus não olhou mais para o pecado, mas para o pecador, um homem imperfeito, e o perdoou. Lição para nós: essa misericórdia de Jeová se estende a todos nós. Isso não significa que vamos errar por saber disso. Mas, se por algum motivo acontecer, podemos contar que Jeová nos perdoará se nos arrependermos de coração e buscar a Deus. Então, meus queridos irmãos e amigos, essa foi algumas joias espirituais encontradas nesses 2 capítulos. Caso você tenha encontrado outra, deixe lá nos comentários e tenha certeza que você estará ajudando o seu irmão. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.